Você quer aprender sobre o calor nessa matéria maravilhosa chamada física? Então fique aí e acompanhe o vídeo. Bom, galerinha, o primeiro tema que a gente vai falar, propagação de calor. Tô vendo que esse é o tema que a galera tá com mais dúvida, então é dele que eu vou falar primeiro. Bom, em relação à propagação de calor, a gente tem três tipos. Deixa eu só olhar aqui na minha colinha. A gente tem três tipos. Ficou meio esquisito. A gente tem três tipos de propagação do calor. Tem a propagação por condução, beleza? Por convecção e por irradiação. E por irradiação, radiação também dá na mesma. Irradiação, radiação é a mesma coisa. Esses são os três tipos de propagação de calor. Agora eu vou falar separadamente de cada um. Primeiramente, condução. O que a condução é? A condução, ela ocorre em sólido, líquido e gasoso. Ou seja, só qualquer tipo de matéria. Ó, matéria. Ela vai de partícula para partícula. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, várias partículas. Não sei se dá para ver no vídeo, dá. Temos várias partículas. Aí essa daqui transmite calor para essa, que transmite calor para essa, para essa, e assim vai indo. Isso é a transmissão por condução. Sem contar que isso aqui não transporta matéria, por exemplo. O calor está vindo no caso, o calor está propagando para lá. A matéria não vai junto. Tipo, só o calor vai. Fica tudo parado. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Aqui temos duas partículas. Essa partícula aqui vai transmitir o calor para essa, porém elas não vão se mover para nenhuma direção. Isso é a propagação por condução. Beleza. Outro tipo de propagação agora é a convecção. Beleza. A convecção ocorre em líquido e gases quando o transporte de calor também ocorre com o transporte de matéria. Bom, a gente vê muito de massa fria, massa de ar frio e massa de ar quente. Por convecção que isso aqui acontece, tá? A mesma coisa como a água ferve, é do mesmo jeito, é por convecção. Como é que funciona a convecção? É bem simples. Por exemplo, aqui a gente tem um pote com água, certo? E aqui embaixo a gente tem fogo. Beleza. Ou seja, a água está esquentando, certo? Ou seja, a água aqui de baixo vai esquentar. Mas, como a gente aprendeu, quanto mais quente, menos denso. Ou seja, o que é mais quente sobe. E vai subir pelos cantos aqui. E aí, a parte quente vai ocupar o espaço do lugar frio aqui. Esse lugar frio, esse lugar que era frio vai ser ocupado por área quente. E a parte fria que estava em cima desce. Aí essa parte fria que desceu vai ser aquecida, ela vai subir, aí a parte fria que estava aqui vai descer e assim vai indo. A convecção faz isso, tipo, o quente sobe para descer o frio, aí o frio aquece que sobe de novo, entendeu? Isso é a propagação do calor por convecção. Beleza? Cadê meu apagador? A última forma de condução de calor é a irradiação. Bom, a irradiação nada mais é do que a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas. Como é que isso funciona? Por exemplo, tem um pedaço de matéria aqui, tem outro pedaço de matéria aqui. Essa daqui está emitindo calor. Aí a onda eletromagnética vai viajar dessa. Quando ela encontra essa matéria aqui, essa matéria também aquece. É assim que funciona a propagação de calor. A propagação de calor a irradiação é a única que funciona no vácuo. Ou seja, se aqui não tiver nada, não tiver nenhuma partícula, nada, não interessa. A onda vai viajar e vai aquecer o outro corpo. Mas também ocorre em matéria também. Então, ocorre em tudo. Só que é dessa maneira. O corpo vai emitir a radiação eletromagnética para o outro. Meu cachorro tá aparecendo no vídeo, que bonitinho.
Bom, galera, nosso próximo assunto é dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? A dilatação térmica nada mais é do que a variação do tamanho dos corpos dependendo da temperatura em que ele se encontra. Por exemplo, a gente tem um corpo aqui bonitinho. Beleza. Se a temperatura tiver alta, o que acontece é que quando a temperatura está alta, o corpo ele se expande, ou seja, ele vai dar uma expandida. Beleza, ele se expandiu. E o nome, quando ele se expande, se chama tá de lado. Dilatação. Quando o corpo se expande, chama dilatação. Porém, tem o outro fenômeno da dilatação térmica, que é quando o nosso mesmo corpinho aqui, ao invés de a temperatura estar alta, a temperatura está baixa. Quando a temperatura está baixa, o corpo ele se contrai, ele fica menor, ele diminui de tamanho. Quando ele diminui, é chamado de contração. Quando o corpo diminui, é denominado contração esse fenômeno. Ou seja, tem um esqueminha que é bem fácil de decorar, que acho que inclusive está no nosso caderno, que é muito simples. Ó, é o esqueminha do mais D e do... acho que não está aparecendo mais, né? Do mais D e do menos C. O que é o esquema do mais D e menos C? Mais temperatura, mais tamanho, dilatação. Menos temperatura, menos tamanho, contração. Bem simplesinho, né, gente? Não é difícil de pegar, não. A dilatação térmica é uma coisa bem de boa de pegar. Espero que vocês tenham entendido. Bom, nosso próximo tema é o calor sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível é aquele calor, ou seja, a transmissão de energia entre os corpos, associado a quando não tem mudança de fase. O que é mudança de fase? Mudança de fase é quando quando passa do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, sólido para o gasoso, líquido para o sólido, gasoso para o líquido e sólido para o líquido. Enfim, é qualquer mudança de estado. Mudança de fase é mudança de estado. Ou seja, o calor sensível é quando ocorre essa troca de calor, porém sem ter a mudança de fase. Ou seja, do sólido continua no sólido, não muda. Bom, qual que é a formulinha do calor sensível? É o famoso Q-macete. Então vou botar aqui o Q-macete. Bom, tá aí. Q-macete. Bom, primeiramente, antes da gente ver o que cada uma dessas coisas eu vou colocar a unidade de medida. Bom, o Q é em caloria. Bom, o M é em grama. O C é em caloria por grau Celsius. Já vou explicar. E o delta T é em grau Celsius. Exatamente. É em graus Celsius. Bom, essa formulinha aqui, ela não usa as unidades do sistema internacional, como vocês puderam ver. Por quê? Q é a quantidade de calor, M é massa, C é calor específico e delta T é o delta de temperatura. Delta é a subtração da maior pela menor, né? É o delta de temperatura. Bom, se a gente fosse usar as unidades usuais, aqui seria como a energia em joule, né? Aqui seria em quilo e aqui seria em Kelvin. Porém não a gente não usa unidade usual nessa fórmula aqui. Unidade usual, enfim. Bom, o que é cada uma dessas coisas? Como eu já disse, o Q é a quantidade de calor, o M é massa, o C é calor específico. O que é o calor específico? O calor específico o calor específico é a facilidade que que uma substância
tem para poder mudar a sua temperatura. Aqui é medida em caloria, grama, grau Celsius. Por quê? O calor específico, o que acontece com ele é o seguinte. A gente tem, por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Que a gente precisa de 1 caloria para você conseguir fazer 1 grama aumentar 1 grau Celsius. Ou seja, aqui a gente tem 1 grama de água. Se esse grama tá a 25 graus Celsius, para eu deixar ele a 26, eu tenho que colocar 1 caloria de energia aqui, entendeu? Isso que é o calor específico. Acho que deu para entender. Bom, como o calor específico da água é 1, a maioria das vezes os calores específicos vão ser abaixo de 1. A maioria, tá? Não totalmente. A maioria vai ser abaixo de 1. Vou dar um exemplo de equação. Por exemplo, eu quero saber o calor, a quantidade de calor de um corpo que tem, sei lá, 4 quilos. 4 quilos são 4.000 gramas. Então a gente bota aqui 4.000 gramas na massa. O calor específico dessa substância é 0,8, por exemplo. 0,8 caloria grama por grau Celsius. E o ΔT vai ser o seguinte. Por exemplo, o corpo ele foi para 27 graus e estava a 24, entendeu? 27 menos 24 dá 3. Ou seja, essa daqui é a formulinha que você usaria para resolver esse exercício. Ou seja, que seria igual a 4.000 vezes 0,8, que aí vai dar 3.200 vezes 3. A quantidade de calor vai ser igual a 9.600 calorias. É assim que se usa essa fórmula. A próxima coisa que a gente vai ver é o calor latente. O calor latente é o seguinte: é o calor que a transmissão de calor, transmissão de energia entre os corpos, quando tem mudança de fase, ou seja, quando vai do sólido para o líquido, do sólido para o gasoso, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido ou do gasoso para o líquido. Qualquer uma dessas mudanças, se eu falar, por exemplo, um corpo tava, dá um exemplo da água, tipo, a água tava a menos 20 graus e foi para 20 graus. Você tem que saber, ter a ideia que como a água ficar líquida no zero, do zero para cima, a água se transformou. Ou seja, você não usaria o calor sensível, você usaria o latente. Bom, a fórmula latente também é bem simples. Guardem por que mole. É essa daqui. Mole. Bom, de novo, o calor vai ser medido em calorias, como sempre. Massa em gramas, de novo. E o calor latente em caloria por grama. Beleza. Até suave. O calor latente, vou dar um exemplo de aplicação da fórmula, assim como eu fiz com o calor sensível. Por exemplo, ele quer saber a quantidade de calor em um corpo que, sei lá, tem 350 gramas. 350 gramas. E um calor latente de 20 calorias por grama. 20. Aí é só multiplicar isso daqui, basicão, daria 7.000. E o calor seria 7.000 calorias. E é isso aí para calor latente. Acho que acabamos calor. Exatamente, acabamos calor. É isso aí. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Se você gostou dessa matéria maravilhosa chamada física, já deixa joinha se te ajudou em alguma coisa. Ajuda bastante aí. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, bota aí nos comentários aí embaixo, tá? Que eu vou tentar responder o máximo de dúvidas que eu conseguir. Então é isso. Muito obrigado. Falou!